Boa noite, telespectadores do programa Laude Campos. Hoje eu tenho a grata satisfação de entrevistar o famoso Doutor Bactéria, o Doutor Rogério Martins Figueiredo, conhecido como Doutor Bactéria, é biomédico, especializado em saúde pública e marketing, diretor da microbiotécnica, consultor da Jovem Pan, apresenta o programa Baque-Papo. Doutor Bactéria, é uma alegria e uma honra tê-lo aqui no meu programa. A honra é para mim, nossa, que prazer muito grande, você é extremamente simpática e competente. Você fala, meu, mas você também não para, menino, parece que tem um botão só on, não tem botão off, então é um prazer estar com você aqui, olha que importância, adorei a marca de você aqui, Laude Campos, né? Doutor Bactéria, como começou o seu interesse pela microbiologia e pelas bactérias? Isso daqui eu tinha faz muitos anos, né? Eu tinha uns 14, 15 anos. Meu irmão ele ganhou um microscópio antigo, que ele ganhou um microscópio, e ele nem sabe que está comigo, agora vai ficar sabendo já, né? Então, ele ganhou, e eu peguei o microscópio dele. Então, pegava a patinha de barata, pulga, pedacinho de cebola, né? E falei, pô, mas é demais esse mundo microscópico, né? Aí comecei a ler bastante, né? Quando fazia aniversário, Natal, assim, por que pareça, eu pedia livro de bactéria, livro de microbiologia, essas coisas, para estudar isso. Eu falei, pô, eu gosto tanto, vou entrar nessa área. Eu entrei na biomedicina, né? Que eu sou biomédico, né? Entrei em biomedicina e me habilitei em microbiologia. A microbiologia, ela estuda estuda bichinhos pequenos, que é bactérias, que é fungos, aquilo que cresce na parede, emulsão de couro, isso é vírus, né, que nós vamos falar tanto do vírus da pandemia, né, de gripe, resfriado, covid, né, estuda protozoários, que são as amebas, que giardia, essas coisas, e eumintos, que são aqueles vermes, os vermes, né, que é Ascaris, Tênia, todas essas coisas. E a minha formação foi mais de fungos. Eu adoro fungos, né? Aqueles da parede, mas também da micoses, né? Da micose na cabeça, incrível, eu gosto dessas coisas, né? E de bactérias e vírus. Então eu me especializei nessa área. Então é um mundo maravilhoso, um mundo microscópico. A gente, pra você ter uma ideia, o nosso corpo, 90% são bactérias. 90%. Uau! E você sabe que 70% da gente é água. Não é? Sim. Então, qual é a definição de ser humano? Nós somos uma caixa d'água contaminada que anda. Não acredito. Verdade, nós somos isso daqui. Então, a sua definição é que nós somos uma caixa d'água? Uma caixa d'água, por quê? Porque 75% da gente é água. Sim. Uma caixa d'água contaminada, porque nós temos 90% da gente são bactérias. Mas é importante ter essas bactérias, sabe por quê? Você imagina que o nosso corpo é um ônibus. Imagina que nós somos um ônibus, tá? Ok. A segurança desse ônibus, são os policiais que estão nesse ônibus, são as bactérias. Então elas nos protegem contra bactérias do mal. Tá, então seriam as bactérias do bem. Bactérias do bem, nós estamos lotados de bactérias do bem. Quer ver, por exemplo, uma mulher, por exemplo, ela tem na região da vagina dela, ela tem o lactobacillus, que são bactérias do bem. Então, o que elas fazem? Elas protegem, acidificam a região. Esse lactobacillus é o mesmo que faz iogurte. Sim. Tá? Gente, não é assim que faz iogurte. É bom, não é um programa de culinária, né? Sim. Isso, né? Então, o lactobacillus, o que ele faz? Se ele está no leite, ele acidifica e forma o quê? Iogurte. Se ele está na região vaginal da mulher, ele acidifica e não deixa outros germes patogênicos que dão doença ficarem. Aí, se a mulher utilizar um sabonete bactericida nessa região, ou fazer uma lavagem incorreta, excesso de higiene, olha que incrível. Ela pode acabar? Tira essa bactéria, não tem nada contra. Entre umas oportunistas, por exemplo, uma oportunista, que é bem que esse nome, a Candida albicans, né? E a mulher tem uma candidíase. E a Cândida, o que ela faz? Ela é esperta, ela começa a produzir substâncias que não deixam a lactobacillus crescer. Por isso que a mulher que tem candidíase é tão difícil tratar. Tão difícil, mas foi um erro dela, às vezes até excesso de higiene. Então você tem que saber conviver com essas bactérias. Não é, por exemplo, na mão. Se você lavar mais de 8 vezes a tua mão, as bactérias diminuem. Se você lavar mais de 25 vezes, as bactérias voltam a aumentar. Por quê? Você tira bactérias do bem. Então você tem que saber conviver com as bactérias que estão te protegendo. Nas nossas mãos também tem bactérias do bem? Nós temos muitas bactérias do bem que na pele toda. Nós temos trilhões de bactérias que nos protegem. Tá? Por isso que não podemos ter excessos. Tá? Até higiene em excesso faz mal. Nossa, curioso. Isso. Então, tá vendo? Tem gente que se toma menos banho e de repente está se protegendo. Olha, é mais ou menos por isso que você pode tomar 500 banhos se você quiser um dia, só que somente um com água e sabão. Tá? Que o primeiro banho com água, sabão e shampoo, isso daqui, você tira bactérias de fora.
Bactérias que vêm de fora, que vêm da poluição, que vêm de tudo. O segundo que você tomar num dia, você começa a tirar bactérias que estão te protegendo. Então pode ser que te dê infecção. Então você pode tomar 500. Só que um só com água e sabão, o outro é só para refrescar. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte, duas coisas. Quais são os maiores desafios de um microbiologista e quais são os pontos positivos para o senhor estimular jovens a seguirem o seu caminho? Vira outra bactéria. Vira um monte de bactéria. Bactéria 2. Infeccionar o povo, né? O maior desafio, sabe o que é? Tudo que eu falo, estava no Serginho Grossman. Serginho Grossman, dando uma entrevista lá no Altas Horas, né? E a primeira pergunta que me fizeram, se há muito tempo que eu era neurótico. Então eu falei, pera um pouquinho, eu falo pra você não lava carne, você lava. Não usa água sanitária no seu banheiro, você usa. Não arruma a cama, quando você acorda, você arruma. Não lava carne, você lava. Então o que é neurótico? Porque tudo que eu falo dá menos trabalho. Então o problema não é você ter mais trabalho ou menos trabalho. É você modificar um hábito que você está há 30, 40 anos fazendo. Né? Eu moro naquela região de Alphaville, né? Eu estava no supermercado, uma mulher chegou, no caixa, né? Uma mulher chegou e me deu um tapa nas minhas costas. Me deu um tapa, eu olhei assim assustado. Falei, algum problema, senhora? Ela falou, eu não vou deixar de lavar o frango. Sabe o que eu virei para ela e falei assim, eu também não vou comer na sua casa. Amei. Ela falou assim para mim, por que você não vai comer na minha casa? Eu falei, porque a senhora lava frango. Ela falou, mas por que eu não posso lavar? Por que eu tenho que fazer o que você manda? Eu falei, a senhora não tem que fazer o que eu mando. Eu aviso a senhora o seguinte, atravessa a rua no farol, na faixa e olhando para os dois lados. Se a senhora quiser sair correndo, a vida é da senhora. Ela falou, mas por que eu não posso lavar frango? Aí me explica. Eu falei, tá, primeiro, você acha que só passando uma aguinha vai tirar a bactéria que está nas fibras do frango? Não vai. Você lava com água, quer dizer, você aumenta a quantidade de água do frango. A bactéria adora água. Então você não tirou a bactéria, aumentou a quantidade. A bactéria adora água. Na verdade, se tu lavar um frango, você vai estar aumentando a contaminação. Não é? Em 2018, na Academia Real Britânica, lá em Londres, que é uma universidade, né? Fizeram uma pesquisa por que está aumentando tanto os índices de salmonela, que são bactérias que estão no frango. E chegaram à conclusão que se você lavar um frango, além de não trazer nenhuma qualidade para ele, não melhorar nada, você espalha até 1 a 2 metros do local que você lavou salmonela e outras bactérias que dão doença. Oi? Tá? Você espalha, que ela vai respingando. Nossa. Aquelas gotículas de água tem milhões de bactérias, milhões de salmonelas. Então você espalha para a tua cozinha sem levar nenhuma vantagem. E por que você diz não arrumar a cama e não usar cândida? Tá, eu não arrumar a cama é o seguinte, que nós perdemos cerca de 2,2 litros de água por dia. Sem academia, só no dia a dia. Só de andar, o sol, o calor, você falando, ar-condicionado, isso, é verdade. Então, a gente tem que tomar 3 litros de água por dia só para reposição hídrica, não é nem para hidratação. Só para repor o que nós perdemos, né? E aí, mais você hidrata um pouquinho mais, né? Só para reposição, que a gente vai perdendo, a gente vai secando, né? E uma grande parte que nós perdemos era a cama. Então, se você acordar e já forrar, ainda permanece úmida pelo suor, a umidade. Esse suor aqui, ele vai facilitar a vida de ácaros, que já tem o resto da sua pele, mas essa umidade, eles se reproduzem, fazem o cocôzinho deles, esse cocôzinho que eles fazem na cama, você respira, te dá rinite e vai para dentro, dentro dos pulmões e te dá é um gatilho de asma. Então você só pode arrumar a cama cerca de 1 a 2 horas depois que você acordou. Você tem que deixar revolvido. Que interessante. Ouvido. E tem que deixar a janela aberta. Sempre que a vovó falava, menina, deixa a janela aberta, que quanto mais arejar, mais saúde. Sim. Na verdade, o que ela queria dizer é quanto mais secar, mais saúde. Né? Aí a pessoa pega e faz o seguinte, você deixa arejar à vontade, aí você vai na farmácia, tem um umidificador ambiental. Você pega o umidificador, coloca no quarto, você faz uma atmosfera amazônica no quarto do seu filho, e tu acha que o teu filho é uma samambaia. Sim. E às 3 horas da manhã vai abrir as pétalas, ele vai falar, opa, deixa eu pegar esse ar. Isso não existe. A pessoa pega a água da água que ela tomou, umidade. Não vai pegar, não é para samambaia para pegar água do ar.
Tá? Esse umidificador, ele só vai deixar elevar acima de 70% a umidade ambiental, o que vai facilitar a vida do quê? De ácaros. De ácaros, que vão te dar rinite, gatilho de asma, uma série de coisas. E aí também começa a complicar que vem fungo também, que você está com alto grau de umidade, né? O pessoal, a mãezinha põe uma toalha molhada, uma bacia com água, para nem estar muito seco, vou deixar úmido isso daqui. Começa a embolorar tudo. Isso que vai dar rinite, pode dar micose pulmonar. Né? Tem um monte de pessoas, amigos e amigas com problemas de rinite. Acho que eu vou passar essa dica. Isso. De repente é isso. E a cândida? A água sanitária, né? Água sanitária. Isso. A água sanitária, o que faz? Aí a dona de casa quer matar. Para que passa água sanitária no banheiro? Para matar a bactéria. É isso. Tá. Para que você quer matar a bactéria do teu banheiro? Tá. Para matar a bactéria da doença. Quem te falou que você mora no hospital? Você mora no UTI? E quem te falou que você tem bactéria que dá doença na tua casa? Você não tem, tá? Mas se alguém ficar doente, você manda para o hospital. Manda para o hospital que vai sarar lá. Então, na tua casa não tem bactéria que dá doença. Então, para que tu quer matar as bactérias que estão lá? Eles não fazem nada, eles estão até te protegendo de bactérias que dão doença. Elas estão te protegendo. Você quer matá-las todas, né? Você quer fazer uma bactericidade, matar todo mundo, tá? Sem falar que a dona de casa é negócio de química louca. Não é que ela pega um balde, põe água sanitária, vinagre, remédio para caspa, remédio para joelho, mistura tudo, fecha a janela que para a bactéria não escapar. Não é? Fecha aquilo, mistura tudo, solta um gás que eu mato essa mulher, ou manda para o hospital, dá dermatite de contato nela, dá dermatite no animalzinho, cai gotículazinha na máquina de lavar, fica todo enferrujado, sem razão de utilizar. Você não usa nada de desinfetante na tua casa. Aí você vai falar assim, mas pera um pouquinho, eu comprei um desinfetante outro dia que mata 99,9% das bactérias. Não é? Eu comprei, inclusive, a dona de casa para comprar, eu acho engraçadíssimo, porque ela pega, abre, cheira, esse é bom. Por que é bom? Lavanda, jasmim. A bactéria não tem nariz. Né? Então, que eu dou para ela. Mas pega, se está escrito no rótulo, mata 99,9%. Você lê o resto do rótulo? Ninguém lê, está escrito embaixo. Quando utilizado puro. Né? Recomendação para tua casa, um copo mais 20 litros de água. Que ele sabe que essa diluição é só para quê? Para limpar e desodorizar, não mata nada. E não precisa matar nada na tua casa. Você não precisa desinfetar, não matar bactéria para quê na tua casa? Sem contar que muitas pessoas usam uma quantidade absurda de água sanitária, prejudicando inclusive os animais que têm casos pets. E aí os pets ficam doentes. Tá, dermatite de contato. Se qualquer veterinário que você chamar aqui, ele vai falar, é um crime se você tiver pets na sua casa, você utilizar água sanitária, que dá dermatite nele, a patinha dele fica em carne viva, sem você precisar. Sim. Sem precisar. Então, não tem uma razão lógica para você usar água sanitária na tua casa. Eu praticamente não uso. O senhor falou 4 coisas no início. Recomendações. Não arrumar a cama, menos de 1 hora. Menos de 1 hora. Não lavar arroz. Não lavar arroz também? É arroz. Então, não, arroz eu lavo. Você lava, né? Por que você lava? Para tirar aquela aguinha branca? Disseram que eu aprendi com minha mãe que tinha que lavar arroz. Isso. Mas você lava naquele aparelho, né? Que vai para um lado, vai para o outro, vai para o lado, vai para o outro. Aí para tirar a aguinha branca, né? O que é essa aguinha branca? É amido. Sim. O que é arroz? Amido. Você tira amido do amido. Você não tem lógica. Você realmente não tem. Não tem. E o arroz ele tem selênio, que é importante para a memória. Você perde 65% do selênio do arroz. Sem precisar. E agora nós já conseguimos que nos pacotes de arroz está vindo. Não lave arroz. Tá? Todos os pacotes de arroz. Você perde nutrientes sem precisar. Entendi. Você acha que passar uma aguinha vai tirar bactéria? Não tira, gente, a bactéria. A bactéria está lá. Se tiver, tá que tem. A bactéria está lá. Quando você vai cozinhar o arroz, você perde todas, você sobe todas. Deixa eu só fazer uma pergunta, uma curiosidade. Sim. Como que surgiu esse apelido Doutor Bactéria? Doutor Bactéria, vou contar para você. Que eu acho charmoso, sabia? Bem, obrigado, eu também acho. Eu acho que podia ser pior, né? Se fosse Doutor Verme, Doutor Ameba, né? Doutor Parasita. Bactéria simpática. Não, parasita não. Bactéria simpática, né? Então, bactéria do bem. Bactéria do bem. Né? Então foi quando eu entrei no Fantástico, e o pessoal ia gravar comigo, né? Que a gente gravava assim de 15 em 15 dias, né? Aí que ia gravar, falei, vamos gravar com aquele cara, que é biomédico, não sei o quê, ele me chama de gozado, aquele biomédico gozado, aquele brincalhão, não sei o quê. Mas qual é o nome dele? Eu não lembro o nome dele, que ele só fala de bactéria, o doutor das bactérias virou doutor bactéria. Interessante. E o programa lá no Fantástico, ele começou como Tá Limpo.
Tá limpo. Só que ele em 2 meses já caiu, tá limpo e virou programa Doutor Bactéria. Nós ficamos 4 anos chegando a dar uma maior audiência do Fantástico na época, com 47 pontos. Foi quando eu fui no Big Brother. Eu fui no Big Brother e fiquei lá, passei quase 12 horas lá dentro da casa, né? E foi uma das maiores audiências do Fantástico, chegou a 47 pontos de audiência, que pegou a audiência do Fantástico, mais a audiência do Big Brother, que estava estourando na época, né? Estourando, então foi uma audiência assim, fantástica, foi gostoso a experiência. Interessante. Sim. Assim, pelos seus estudos, quais são as piores bactérias que nos rondam no dia a dia? E existe alguma forma de nos protegermos? É você abrir a cabeça em cima dos hábitos errados que você tem, né? Cite alguns hábitos para que as pessoas possam fazer certo. Tá, você já ouviu falar aqui, menina não coloca comida quente na geladeira porque estraga a geladeira? Sim. Sim, quem te falou isso? Papai. Quem falou para ele? Eu não perguntei. A avó dele falou? Sua avó. Minha avó. Quem falou para a avó? Alguém que não gostava de colocar coisa que não tinha geladeira antes da sua avó. Não tinha, ela inventou. Verdade. Ela inventou, contou pro seu pai, ele acreditou, contou para você vai contar pro seu filho. Você já viu estragar alguma geladeira? Não. Não, e não vai ver porque não estraga. Então você pode colocar. Também não precisa pegar do forno e já colocar na geladeira. Você pode deixar até 2 horas a temperatura ambiente, que é o tempo suficiente para você servir o almoço, servir o jantar, você comeu. Aí você pega, mesmo quente, coloca na geladeira. Aí entra outro erro, a pessoa coloca coberto. Você nunca cobra nada que você coloca na geladeira. Né? A pessoa faz essa carinha que você faz aqui. Mas aí não tem bactérias dentro da geladeira? Não, vou explicar o que acontece. A geladeira é uma caixa. Uma caixa. Ela tem um compressor em cima, não tem? Tem. Esse compressor faz o quê? Fabrica vento. Sim. Como ele tem gás que gela, ele fabrica o vento gelado. O vento gelado, o ar gelado, é mais pesado que o ar quente. Por isso que ele é produzido em cima. Então ele vai descendo, vai como se fosse uma mãozinha, vai roubando o calor dos alimentos. Então se você botar tampado, isso aqui vai bater na tampa, vai demorar muito para resfriar. Então se desse destampado, você só pode cobrir depois de 2 horas. Você nunca cobre nada. Nossa, eu ponho tudo coberto, com a tampinha. Sabe quando é que você sabe que está errado? Dá uma olhada. Você olha a tampinha, está toda suando na tampa. Sim. Você errou. Você fez uma estufa, as bactérias adoraram. O que você fez? Eu comi um monte de bactéria. Comi um monte de bactérias, às vezes dá intoxicação, dá uma série de coisas. Então você tem que deixar descoberto, né? Aí depois de 2 horas você vai e tampa. Aprendeu, querida? Nós temos que fazer. A doutora Roberta também fazia assim? Ai, doutora Roberta. Não faz mais, né? Agora também não. Tá vendo? Né? E os meus telespectadores também não. Vão fazer certo agora. A pessoa deve estar pensando o seguinte, mas não vai pegar cheiro de tudo? Eu ia perguntar agora. Você vai fazer o seguinte, você pega um recipientezinho pequeno, coloca bicarbonato de sódio puro e coloca na primeira prateleira lá no fundo. Por quê? Ele vai absorver odores. Se você pegar uma esponja e colocar na água, ela absorve com B de bola. Se você pegar uma esponja e colocar no talco, ele adsorve, que fica na superfície. Então o bicarbonato, ele adsorve odores. É só uma vez por mês pegar uma colherzinha e dar uma mexidinha, só para aumentar a superfície da absorção. Então ele pega todos os odores. Tem gente que coloca carvão na geladeira. Eu falo, se coloca carvão na geladeira, o que coloca na churrasqueira? Eu colocar gelo na churrasqueira. Sim, né? Então, sim. Carvão, gente, eu não indico você colocar carvão na geladeira. Coloca bicarbonato. Então, a primeira dica é a questão de pôr a comida na geladeira. E, por exemplo, como evitarmos contágio por bactérias as pessoas que precisam almoçar fora, comer fora? Olha, primeiro você vê as qualidades, você vê a higiene do local que você vai comer. Né? Você vê uma coisa que o pessoal fala que mosca não presta para nada, serve sim. Se um local que tiver muita mosca, é que tem coisa estragada lá dentro. O pessoal não limpou direito. Mas às vezes tem lugar tão bonitinho fora, assim, aparentemente. E se vier com mosca, você já não vai. Já não vai, que alguma coisa traiu essa mosca. Né? Se for comida por quilo, né, que o pessoal vai se servindo, então você tem que olhar que a comida fria tem que estar numa pista fria. Aquelas pistas que parece um gelo embaixo, tem que estar gelado. Né? Sim. O alimento quente, ele tem que estar saindo vapor. Saindo vapor. Né? Acima de 90 graus, tem que estar acima de 60 graus, tem que estar saindo vapor. E não pode, tem que ter um vidro entre a pessoa que está se servindo o alimento, porque muita pessoa vai se servir falando. Sim. Né? Só vê até aquelas cuspizinhos caídos no alimento assim. Então tem que ter um vidro que proteja. E não pode existir reposição.
Tá? Só pode existir substituição. Por exemplo, tem uma cuba lá com 2 bifinhos, aquilo tem que ser tirado. A cuba Toda com esses 2 bifinhos, né? Não Sim. pode botar mais bife em cima. Nossa, eu vejo vários lugares de Isso. self-service fazendo isso. Então, isso aqui já tem que estar no custo. Quando sobrou um pouquinho só, a pessoa tira essa cuba e coloca uma cuba nova. Tá? Não pode existir aquela mistura. Que tem arroz lá, bife lá, que conta a história do almoço daquele dia. Tá? Que ele vai ficando sempre embaixo. Sempre embaixo. Coitado que chegar lá às 3 horas da tarde para almoçar. Então, mas é isso que eu acho estranho, porque quando eu vou em self-service ou até em churrascaria, eu gosto de chegar no horário que abriu. A hora que abriu, ótimo. Né? Aqueles últimos lá. E uma coisa que não pode ter também, aqui em São Paulo até que não tem muito, mas se você vai para o norte, nordeste, você encontra muito, que é por causa do calor, né? Aqueles, parece um chuveirinho que joga água no ambiente. Sim. Né? Joga água. Isso daqui, imagina aquilo em cima do alimento, aquele chuveirinho. Tem sopa que você come que nem abaixa o volume, né? De tanta aguinha que vai cair daquele negócio. Então, isso caiu altamente contaminado. Como que as bactérias afetam o nosso sistema imunológico e, assim, tomar probióticos é importante? E como? Isso é importante. Quer ver? Vamos falar. No seu organismo você tem trilhões de bactérias no seu corpo. É o ônibus cheio de bactérias. Nossa. É o ônibus cheio de bactérias, o ônibus cheio de policiais. Essas bactérias são policiais. Aí você vai no médico, você está com uma infecção de garganta. Sim. Ou está com uma sinusite. Aí o médico te pega e te dá um antibiótico. Dá um antibiótico. Você toma por 10 dias, 15 dias, orientação dele, tá? O antibiótico, ele não mata só a bactéria que está te fazendo mal. Ela mata todas as sensíveis. Nossa. Então ele faz o estrago no seu organismo, até os policiais, as bactérias do bem, faz o estrago. O seu organismo, sabe quanto tempo que ele demora para refazer esse microbioma? Um ano. Oi? Um ano. Um ano para refazer esse bioma? Você está com o seu ônibus desprotegido. Né? Então pode entrar qualquer bactéria. Por isso que eu sempre falo para os médicos, falo com todos eles todos me dão razão, quando você tem que já estar na receita. Tome antibiótico por 15 dias, acabou. Espera um dia tomando bastante água e entra com prebiótico e probiótico. Né? Qual a diferença do pré-biótico para o probiótico? O pré-biótico são a base, os alimentos para as bactérias. Barrinha de cereal, frutas, né? Vegetais, tudo aquilo que vai servir de base para os probióticos, que são as bactérias. E os probióticos são aquelas bactérias que nesse momento não adianta só se tomar iogurte, kefir, nada. Não? Não, porque ajuda, mas é muito pouca a bactéria que tem. Por isso que nesse caso, assim, depois de uma antibiótico terapia, você tem que entrar com probióticos de farmácia. Né? Só aqueles probióticos que você compra de saquinho, de sachê, esse negócio todo, você vai e compra, mistura, toma por uma, 2 semanas, que você tem que repovoar esse ônibus com policiais. Existe a necessidade que eu vejo que tem pessoas que falam assim, eu comprei esse saquinho de probiótico. É interessante que a gente faça isso mesmo sem ter tido, sem ter tomado um antibiótico? Pode repor? Não pode, eu tomo. Porque eu dou palestra, eu não tenho direito de ficar gripado, resfriado, esse negócio, né? Então, eu sempre tomo probióticos. Doutor Bactéria não pode. Então eu sempre tomo probióticos, eu tomo suplementação, mas olha, gente, vamos explicar o que é suplementação, tá? Não é que eu tomo, você vai tomar. Tá? Eu tomo por quê? Porque eu fui numa nutricionista, essa nutricionista é uma médica, a doutora Cancelação, né? O que ela fez? Ela me deu mais de 300 exames. Tá? Eu fiz todos os exames, ela fez o mapeamento do meu organismo, o que eu tenho deficiência, né? Então ela me deu uma receita baseada no meu organismo. Que interessante, né? Tá? Fez um mapeamento. Um mapeamento, o que você precisa, o que você não precisa. Então, você precisa suplementar vitamina B1, precisa suplementar cádmio, precisa suplementar... Então ela mapeou, tá? E aí eu fui numa farmácia de manipulação com a receita dela, me deu a tomar todos. Isso daqui você toma de manhã, isso daqui você toma à noite, tá? Então tem tudo certinho o que eu preciso. Não é? O meu organismo, cada organismo é diferente do outro. Por isso por isso que eu sou contra essas suplementação da moda, né, que está no Instagram, que está não sei aonde, que está na rede social, no WhatsApp. Gente, vamos tomar cálcio agora, que é maravilhoso. Por que você precisa tomar cálcio? Você precisa mesmo? Não precisa? Pode até comprometer o rim, né? É complicado. Rim, fígado são os organismos que são atacados. Até porque se não tiver a vitamina K, e não vai nem para o lugar certo. Então, em vez de para os ossos, vai para os tecidos moles aí. Por isso que tem que ser o seu mapa. Imagina se todo organismo fosse igual.
Por isso que também tem gente que fala assim, mas eu tomei, digamos, vamos dar um exemplo, Sim, assim, ômega 3. Não serviu para mim de nada. É porque você não precisava. Cada organismo reage de uma forma. Cada um, e às vezes você toma, só quando você fala de suplementos, tem que tomar muito cuidado, né? Tem que pegar um fornecedor idôneo, que hoje em dia, infelizmente, tem muita falsificação. Às vezes você está tomando algum suplemento e você está tomando, na verdade, farinha. 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 Existe algum da casa que seja assim mais perigoso para você se contaminar com bactérias? Então, bom, dos locais da casa, quando você fala de bactéria, a primeira coisa que você pensa é banheiro. Banheiro. Sendo que o banheiro... Mas banheiro e cozinha, eu penso. Sendo que o banheiro é o local mais limpo. Mais limpo você tem, não tem local na sua casa que você lava tanto quanto o banheiro. Então é o local mais limpo que tem no local. Sendo que o local mais contaminado, aquele que você recebe hortaliça todo dia, recebe caixas, todo mundo passa. Se tem um cachorrinho na casa, ele não sai da cozinha. É a cozinha que tem mais bactéria. E talvez o quarto, como o senhor disse, porque a gente perde pele, né? O quarto é mais relacionado com ácaros. Tá. Com ácaros e fungos. Agora, a cozinha aí tem todo tipo de bactéria que pode ter, inclusive no alimento que está a temperatura ambiente, aquela fruta que você deixou tanto, já está até passada, que vai ficar cheia de mosquinha em volta. Misericórdia. Né? Então, é a realidade que tem. Por isso que eu falo que é importantíssimo você estar com a sua carteira de vacinação em dia. Isso é fundamental, gente. Fundamental. Chega lá, mas eu não sei se eu tomei febre amarela, se eu tomei a do tétano, se eu tomei... Vai lá, se você na dúvida, você toma de novo, não vai te fazer mal, toma de novo. E hoje em dia, o SUS, ele já registra, já te diz, você sabe que todo mundo perde a carteirinha mesmo, né? Então já te registra o que está faltando, faz coleção, põe a tua carteira em dia de você, do seu filho, né? Que o teu organismo é importante, ele tem uma que a gente chama de células de memória. O que são células de memória? É que tem memória. Você, né? Se você pegar uma doença, vamos supor o Covid. Você pegou o Covid, o organismo nunca foi atacado. Vamos supor que ele nunca tenha sido atacado. Então, a doença vai se instalar, né? E o seu organismo vai ficar, puxa, eu não quero que você fique doente de novo. Então, ele cria células de memória para que se numa outra vez entrar o Covid, ele não vai dar doença porque ele já te protege. Né? A vacina é como se você tivesse ficado doente sem ficar doente. Né? Então, se entrar um germe, entrar um Covid, entrar um sarampo, entrar uma coisa disso aqui, o seu organismo já foi vacinado, é como se para ele já tivesse sido, você tivesse tido doença. Então, essas células de memória estão todo no seu corpo. Entrou um vírus do sarampo, por exemplo, e opa, esse daqui eu já sei o que é. Na hora já vem anticorpo, você não fica doente. Por isso que a vacina é importante, para você criar células de memória contra aquelas doenças. Então, realmente, a vacinação não é uma obrigação, é um direito que as pessoas têm de não ficar doente. Né? Olha, que interessante. Olha, pessoal, vamos escolher ficarmos saudáveis. Claro. Observar a recomendação do Dr. Bactéria, um exímio especialista na área, né, de que nós temos que colocar a nossa carteirinha de vacinação todo dia. De criança, de tudo, né? E se Deus quiser... É chato falar esse negócio, né? Mas se Deus quiser, vamos ter a vacina contra a dengue. Já existe. Já existe? Já, claro que existe. Existe o laboratório Takeda, no Japão. Uma vacina maravilhosa contra os 4 tipos de dengue. Né? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Maravilhoso. Né? O Brasil está... Aí o pessoal fala assim, gente, calcula-se, estima-se que vão ter centenas de milhares de casos de dengue aqui no Brasil com tantas mortes. Isso é uma vergonha. Uma vergonha. Isso é um tapa na cara da gente que é infectologista. Né? Se algum infectologista se matou para criar essa vacina, por que não dá? Não dá? Devia vacinar o povo tudo, vacinar toda Isso seria uma política econômica ou falta de interesse? Olha, isso é uma política, tem outros nomes que pode falar isso daqui, sinceramente, melhor nem falar. Mas se tem a vacina, gente, se tem a vacina, por que não disponibilizar para a população, que é um direito do povo, assim, ter saúde? Há 1 ou 2 semanas atrás, falando, gente, eu vou dar uma notícia para vocês agora, estamos fechando, gastando milhares de dinheiro, não sei o que, tal, que nós vamos ter a vacina. Vamos comprar a vacina do Butantan, ótimo, maravilhoso, a vacina do Butantan, fantástica, esse negócio todo. Só que vai estar aberto para vocês a partir do ano que vem. O povo que vai pegar esse ano? Depois que vai morrer? E já não tinha vacina, tá aqui, pega e compra a vacina lá.
traz para o povo aqui vacina. Gente, sinceramente, tem umas coisas que a gente, como infectologista, não dá para entender. Eu acho que você pegar uma doença de uma coisa que daria para ser evitado, né? Eu acredito que não seja nem de um infectologista, eu acho que de um cidadão consciente como o senhor é, porque se existe a possibilidade da cura, por que não, assim, não dispor essa opção para o povo? Né? Então, eu acho legal. Ó, gente, nós vamos comprar vacina do Butantan, que vai estar liberada a população a partir do ano que vem. Até lá, nós estamos com a laboratório Taquesa vacinando esse povo para eles não ficarem doentes e não morrer. Pronto. Falta de interesse, né? Pronto, então, falta de interesse. Não sei o que acontece, viu, mas... O que o senhor acha sobre a manipulação genética de bactérias? Manipulação genética de bactérias? Olha, precisa ver para qual finalidade, né? Existem finalidades de guerra, não acho legal. Não acho legal. Finalidade de guerra existe, isso daqui realmente, né? Você tem laboratórios que manipulam para... Infelizmente. Infelizmente tem. Né? Mas a grande parte é manipulação do bem. Manipulação genética super do bem. Né? Que você tem bactérias, por exemplo, que tratam o solo, nitrogênio no solo, aumenta a produtividade da alimentação. Né? Então, então, essa manipulação, ótimo. Existem bactérias que são desenvolvidas, por exemplo, para acabar com óleo, com petróleo. Né? Mas como é que faz isso? Isso é ótimo. Uma poluição, um navio que deixa petróleo no mar. Para poluição. Então, joga essas bactérias, ele tem uma sobrevida não muito gigante. Naquele período, ela calma e se transforma em petróleo e carboidrato que os peixes comem. Tá? Então, ótimo. Então, tem muitas bactérias que produzem plástico, tem bactérias, por exemplo, que são modificadas geneticamente, que produzem a insulina. Né? Tem muitos germes que são manipulados que produzem antibióticos. Nossa. Então, a produção genética, a manipulação genética de bactérias, de vírus, excelente, maravilhoso. Eu achei interessante. Quer dizer que tem uma que é produzida para comer o petróleo que os navios deixam no mar. Eles comem, depois o peixe vai e come. Vai e come o carboidrato. Nossa, eu vou deixar de comer peixe também. Não, eu comi petróleo. Bom, é bom. Não é petróleo, ele já transformou. Transformou numa coisa que não polui. Então assim, o peixe comeu essa bactéria, não vai virar bacterista também, né? Não vai. Infeccioso. Infeccioso. Né? Eu comi agora, quando eu comer um peixe no restaurante japonês, se eu sentir gosto de petróleo, já vou lembrar de você. Não vai ter. Aliás, eu gosto muito de sashimi, sushi. Eu amo. Ontem comi um maravilhoso, mandar um abraço pro chefe Brito. Chefe Brito, que é fantástico. Em São Paulo ou Alphaville? São Paulo. Manda um abraço para ele. Restaurante do chefe Brito, maravilhoso. Aqui tem um maravilhoso. Nossa, uma delícia. O senhor poderia nos dizer como a microbiótica intestinal influencia na saúde, principalmente no sistema digestivo, porque é considerado o segundo cérebro? É o primeiro cérebro. O sistema digestivo? O intestino é o primeiro cérebro. O segundo cérebro é o cérebro mesmo, o terceiro cérebro é o coração. Explica isso para nós. Que você considera o cérebro aquele que tem mais nervos, mais neurônios. Né? Neurônios. O cérebro tem muito mais neurônio que o intestino, mas o intestino, a resposta é muito mais rápida. Então, o primeiro cérebro que é considerado o intestino, o segundo, o seu cérebro mesmo, o terceiro cérebro, o coração. Aí, pessoal, se você quiser pensar melhor, cuidar do seu intestino, até porque é complicado, né? Tem gente que, quando fica com raiva, também ataca o fígado, né? Que você solta substâncias vindo desses elementos aqui que te atacam. Então, esse microbioma que você tem no intestino, além de ser responsável, por exemplo, digestão de vegetais, você não faz. Né? Você come um pé de alface, você vai defecar um pé de alface. Né? Mas os seus micro-organismos, eles digerem até elementos que você absorve. Né? Eles criam vitamina B1, vitamina B, complexo da vitamina B, que é essencial para a manutenção da vida. Tá? Então, e a quantidade de bactérias que você tem no seu intestino não permitem que bactérias do mal desenvolvam. Né? Quer ver? Tem um tratamento que é bem interessante. Síndrome do intestino irritado. Já ouviu falar? Sim. Isso é ocasionado por uma bactéria chamada Clostridium difficile. Clostridium difficile, uma bactéria. Né? O tratamento, essa bactéria é tão resistente a antibióticos que o tratamento que se faz é um implante de fezes. Oi? Né? E transplante, você tem banco de sangue, banco de dinheiro, você tem banco de fezes.
né? Você pega eu chamo de os cocobão daqueles de fezes boas, que o pessoal guarda. Então, se a pessoa está com o síndrome do intestino irritado, pega uma suspensão dessas fezes aqui e injeta retalmente na pessoa. É como se você pegasse um ônibus que está vazio e colocasse um ônibus cheio, um caminhão cheio de policiais, né? Eles vão expulsar esse crocídio, a pessoa sara. Né? Que interessante. Isso, então você acaba tratando bactérias do mal com bactérias do bem. Existe algum alimento assim específico que a gente deveria inserir na nossa alimentação diária para poder sempre estar aumentando as nossas bactérias do bem? Prebióticos. Não, mas frutas, vegetais. Os vegetais, cereal, leite fermentado, essas coisas. Eles têm, mas tem pouca. Então, para o dia a dia, iogurte, kefir, né, Yakult, tudo isso daqui é ótimo, você pode ir tomando. Tá? Não depois do antibiótico. O antibiótico terapia você tem que entrar com probiótico de farmácia. Qual seria o papel? Existe algum papel das bactérias no ecossistema? Tem. A própria deterioração de materiais orgânicos. Né? Você vê, por exemplo, o homem. O que acontece então? Você tem esse micro-organismo, uma pessoa quando morre, ela não começa a apodrecer? Sim. Pode ser. E quem é que te apodrece? Não é a bactéria de fora, são as suas bactérias, porque você não é mais interessante para elas, você não tem mais imunidade. Então ela quer te reciclar. Então, o apodrecimento que você faz de uma fruta que está no chão, de um vegetal, de uma árvore, de um corpo, de um animal, tudo, é o quê? Para reciclar. Aquele teu corpo lá, ele vai o quê? Adubar o solo. Né? Então, você serve de adubo para o solo para outros vegetais crescerem, outros alimentos crescerem. Isso é reciclagem, tá? Isso é super importante. O que o pessoal fala é que quando a pessoa morre, né, a característica do necromicrônio, da pessoa apodrecer, né, você tem uma série de alimentos, né, que tem indol, escatol, pudrecina, cadaverina, manitol, são substâncias que fazem odor de morto. Aquele odor de podre. Né? Então, tudo isso daqui são gases que você libera, que você está separando, você está jogando para a terra, carboidrato, proteína, tudo que as plantas, por exemplo, precisam para sobreviver. Como que as bactérias sabem que nós morremos? É fácil, ela está tentando te atacar agora. Por que elas não te apodrecem? Porque você tem imunidade. Quando você morre, a tua imunidade cessa. Então, parar as barreiras contra elas. Então eles não param de te apodrecerem. Elas estão tentando te comer inteiras, as bactérias. Verdade isso? Verdade. Estão te querendo comer inteira. Só que você tem imunidade. A imunidade segura. Eu tenho uma amiga que ela só vive se coçando. Isso daí são as bactérias querendo comer? Não são. Não, ele tá falando. Eu tô pegando o gancho, né, doutora? Esse daqui tem muitas razões. Pode ser uma irritação, pode ser uma alergia. Não é? Pode ser psicológico. Pode ser psicológico, por que não? Pode ser psicológico, pode ser um inseto que mordeu. Mas tem você tem o que chama de bed bugs, né? Bed bugs, que são percevejos em camas. Nos Estados Unidos tem muito, aqui os percevejos ficam, e à noite eles te comem. Então você entra, mas isso daqui dá para perceber, que você vê pontuações. Né? Que você vai num hotel, você sempre tem que olhar a costurinha do colchão, dar uma olhadinha. É bom olhar, claro. Quais são os impactos das bactérias na indústria alimentícia? É muito, né? Você fala que quando os alimentos que ela produz, né, os germes, não vamos falar só de bactérias, de fungos, de germes em geral. Sim. Né? Você não gosta de queijo roquefort, camembert, gorgonzola? Gosto. É cheio de funguinho, né? Isso, é tudo fungo. Aquilo é fungo, só que é faz fungo mal? Não patogenada. Né? Faz bem. Que é tão gostoso. Faz bem, eu adoro, né? Então, tudo aquilo que você vê são fungos. Por que você pode comer um fungo do queijo e não pode comer um fungo do pão? Né? Por quê? Porque o fungo que está no queijo, comprovadamente, não é o que a gente chama de micotoxigênico, não produz toxinas, que pode te dar até câncer. Não produz, porque no laboratório já isolaram um fungo que não produz toxina. Espera, o fungo do queijo foi produzido? Muitas vezes ele foi produzido, mas foi descoberto e visto que ele não produz toxina. Não produz. Então ele coloca no queijo, pode comer à vontade, é uma delícia. Camembert, roquefort, gorgonzola, maravilhoso, pode comer à vontade. Agora, aquele fungo que está no pão, quem fala que ele não produz toxina? Ninguém sabe, então na dúvida não come. Na dúvida não come de jeito nenhum. Né? Então, existem esses daqui que produzem. O seu salame, o que é? Uma carne fermentada. Salame é uma bactéria que produziu. Tão bom, né? Produziu. O seu pão, você come o pão, você não coloca fermento? Fermento o que é? Uma levedura, é um fungo. Né? Então, você coloca uma bolinha na água, quando subir, fica pronto. Quando subir, fala que estragou.
né? Você não gosta de um vinho? O vinho, o que que é? É um micro-organismo que produziu o vinho. Pinga, cachaça, cerveja. Cerveja é uma levedura Sim. né, que produz, né, chama Saccharomyces cerevisiae, né? Que produz. O Saccharomyces cerevisiae é bem interessante. E se você deixar no líquido, o líquido que ele produz, uma cerveja, uma bebida. Se você pegar só a parte sólida, é o fermento que faz pão. Já estudaram a sua mente? Porque o senhor sabe cada nome estranho, né? Ah, não, isso daqui. Fala a verdade, doutora. Ele fala cada nome estranho Não. que dá até nó na cabeça da gente, né? Eu tenho dia a dia. Mas isso daqui me ajuda muito. Um suplemento que eu tomo chamado Bach Senior, que foi produzido para a doutora Consolação. Um abraço Oh, pra eu ela, preciso que... conhecer essa médica. Nossa, essa doutora Consolação, ela criou uma substância fantástica. Que eu fui dar uma palestra lá para ela, que ela tem uma farmácia de manipulação lá em Conselheiro Lafayette, lá em Minas, né? E ela produziu, ela falou, pô, pera um pouquinho. Eu falei, nossa, estou com memória, não sei o quê. Ela falou, pera um pouquinho, ela fez uma formulação que eu tomei e falei, meu Deus, parece que o óculos, sabe o óculos quando está opaco, você lava? Né? Falei, parece que eu estou vendo tudo agora, ficou tudo claro. Ela falou, vou fazer umas cápsulas para você disso. Aí comecei a tomar, falei, doutor, você tem que produzir isso. Ela foi produzir, botou o nome da gente, assim, em homenagem, assim, que ela fala, em cima do Bach Senior. Bach Senior. Opa! Uma coisa que é bem, eu tomo todo dia, tá? Mandei para a memória, tem que lembrar dos nomes das bactérias, né? Lembrar do nome de tudo. E uma coisa, eu sempre assisti as suas entrevistas nas televisões, né, e tal. Sempre achei o senhor um homem muito otimista, muito para cima, muito... E o senhor fala das bactérias, assim, com uma leveza, que a gente passa até a gostar das bichinhas, né? Tem que gostar delas. Pessoal, é o que eu falo, o pessoal me vê assim alegre sempre. Você acha que a minha vida é alegre todo dia? É. Porque a vida você escolhe. Sim. Você escolhe, você acorda de manhã, os 15 primeiros minutos da sua vida, quando você acorda, vão determinar como vai ser o seu dia inteiro. Sim. Tá? Então você tem a escolha. Você pode ser alegre, pode ser triste, rabugento. Sim, né? fazer o seu dia bonito ou o seu dia triste. Isso, que você vai atrair pessoas alegres também, pessoas alegres, pessoas felizes. Né? Você também. Então, você sendo alegre e feliz, você atrai coisa boa na tua vida. Gente. Se sendo rabugento, vai atrair, vai acabar rabugento ainda. A escolha na vida é tua, você escolhe ser feliz. Grande lição de um grande homem. O senhor acho que já disse assim por cima, mas acho que é interessante a gente ressaltar como que as bactérias contribuem para a decomposição e reciclagem de nutrientes no meio ambiente. Destruindo. Ele vai pegando, que você vai ver proteínas. Proteínas é formada por aminoácidos, aquele negocinho todo. O aminoácido, ele não pode ser absorvido. A proteína não pode ser absorvida totalmente, tem que ser quebrada. Então ela vai quebrando em substâncias que os vegetais podem absorver. Então eles vão adubando o solo. Tá? Todos os vegetais, quando você tem uma vegetação, o pessoal pega aquelas folhas que caem, Sim. O pessoal faz até uma cama na terra, aquelas folhas que vão servir o quê? Para as outras árvores crescerem. Então é o que a gente chama de reciclagem na natureza. E existe muita bactéria na nossa água? Olha, é o seguinte, a tua água potável, que a gente fala que é tratada por um sistema de tratamento de água. O que é o sistema de tratamento? Ele pega água, que pode ter cachorro morto. Pode ter. Então ele filtra aquilo, depois ele coloca sulfitos, né? Sulfitos, aquilo, que vai pegar todas as sujeirinhas que estão diluídas, eles vão juntar tudo, forma partículas gigantes, pesadas, que vão para o fundo. Então aquela água vai sofrendo a primeira decantação, né? Depois vai para filtro de areia grossa, areia fina, cascalho grosso, cascalho fino, tal, é filtrada. Aí fica sem turbidez, não fica mais turva, mas fica com bactérias. Depois ela é clorada, a água. Os caras colocam cloro bastante em nível alto, mata as bactérias, põe alguma substância, por exemplo, eles põem muito cal, o quê? Para aumentar o pH até um 7.3, 7.4, que é o pH da água, né? 6.8, que é o pH da água, e vai para o sistema de tratamento. Então, essa água que a gente considera água potável. Interessante essa questão, porque é de sabermos que nossa água tratada vamos dizer assim, de uma boa qualidade. Olha, por lei você tem que receber uma água potável. A água alcalina, sim, tá? É boa assim, para evitar
Bactérias? Porque se você está com corpo ácido, tem mais bactérias ou não? Então, esse é o engano que o pessoal fala, né? A água alcalina, eu tomo, eu acho maravilhoso, mas vou explicar para você por quê. O pessoal fala assim, que o sangue ácido pode dar câncer, Sim. então se tomar água alcalina, isso é uma besteira. Uma besteira Que alívio enorme. saber Uma besteira. disso. Primeiro que o pH do seu sangue é 7,3, 7,4. Né? Se o teu pH do sangue abaixar para 7, 6,8, você não vai ficar doente porque você está morto. Você está morto, não dá tempo, o teu coração para. Tá? O seu pH do seu sangue tem que estar 7,3, 7,4 e você tem um sistema no seu organismo chamado sistema tampão. O que é sistema tampão? Se ele começa a ficar ácido, você respira mais e injeta CO2. Você respira ar, você respira CO2, gás carbônico. Esse CO2 você injeta ou então o fígado começa a produzir ácidos. Então vai deixando sempre o pH do sangue 7,3, 7,4, 7,3, 7,4. Né? A água alcalina, para que ela serve? Por exemplo, se você tem refluxo, o refluxo, a dor do refluxo, que dá uma dor aqui assim, é ocasionada por uma enzima que existe chamada pepsina. Esse pepsina aqui, a água alcalina neutraliza a pepsina. Então, desculpa interromper. É verdade que você bater batata doce e tomar, diz que ajuda na questão do refluxo? Não? Não tem muita ver. Então é mito. É mito, gente. É mito. Você tem que... A água alcalina realmente ela te neutraliza a pepsina, que é o que te dá dor. Você tomando uma água vai diminuir muito aqueles pantoprazóis da vida que você toma isso daqui. Quem tem refluxo? Muita gente tem refluxo. O que você recomendaria para... Tem que você tomar água alcalina toda noite. Toda noite? Toda noite, tomar um copaço de água alcalina, tudo. Primeiro que você hidrata e também ela neutraliza todo o processo. A pepsina ajuda para a acidez. Né? O que eu não indico você tomar, tem gente que toma bicarbonato todo dia, isso é uma besteira, outra besteira grande, porque o seu organismo ele responde ao que você dá. Se você tiver se eu te dou um soco, não vai ficar roxo? Vai. É uma resposta do seu organismo. Se você tiver um sapato apertado, não vai formar calo? Vai. Porque é uma resposta do seu organismo. Então, se você tomar bicarbonato todo dia, o seu organismo, bicarbonato o que é? Alcalino. O teu organismo vai responder com uma coisa ácida. Então, se você já tem acidez, vai ficar muito mais acidez ainda. Você vai ter muito mais refluxo. Né? Por isso que muita gente fala assim, eu não tomo todo dia, mas eu acho até legal você tomar vinagre. Né? De maçã? Vinagre de maçã. É bacana, porque você tem acidez estomacal. Né? Se você tomar, mas vou tomar vinagre é ácido, vai ficar mais acidez? Não, o seu organismo responde com uma coisa contrária. Então, se você tomar um vinagre, por exemplo, o seu organismo vai responder neutralizando o ácido. Tem pessoas que têm essa mania de tomar bicarbonato todos os dias. Então, existe? É verdade que existe? Outro dia eu fui comprar bicarbonato e disseram que tem o caseiro, né? Não, o caseiro não, para comida e o outro que seria para usar para limpeza, o bicarbonato para comida, geralmente, ele é misturado com farinha, com amido, tá? Então esse serve para quê? Você fazer um bolo, fazer uma coisa. Então pode ser. O bicarbonato puro, que é o bicarbonato para limpeza, esse daqui, ele não é bem indicado para alimentação, tá? Porque não é uma formulação, é um produto puro, bicarbonato. Então, ajuda também. Você está com acidez estomacal, não é para tomar todo dia. Você comeu aquele baita churrascão, aquela feijoada, você está com uma baita acidez, aquele negócio todo. Então, você toma bicarbonato, você não arrota. Arrota por quê? Mas o bicarbonato, ele, por ser alcalino, ele reage, o que está te dando? Acidez estomacal, ácido clorídrico. O bicarbonato junta com o ácido clorídrico, neutraliza e libera o quê? CO2 e H2, que é gás. Então, por isso que você arrota. Quando você arrota, é porque houve uma neutralização do seu ácido. Né? Então, o bicarbonato ele é importante, mas só para acidez. Quando você está com acidez, você quer neutralizar. Não vai tomar todo dia que você vai aumentar a acidez. Verdade? Verdade, você aumenta a acidez. Tem um efeito contrário? Ele tem, porque aquele soco que você dá um soco na pessoa, ele vai responder com para tentar suspender. Você está alcalinizando o seu estômago, eu vou ter que produzir mais ácido. Então, nossa, então eu pensava diferente. Doutor, quais são as inovações mais recentes nas pesquisas sobre a bactéria aqui no Brasil? No Brasil, o que eu acho de ter micro-organismos, que teve uma coisa, eu fiz um curso foi em 2018 na Science, né? E uma das aulas que teve foi sobre vacinas.
vacinas. E eles falavam os tipos de vacinas que tem. Vacina que tem, vacina de gota, vacina não sei o quê, vacina tal. E um dos tipos de vacina que falava assim é o futuro da vacinação, que vai vir daqui a uns 10, 15 anos, né? Que o vacina o que é? Você dá um pedacinho do micro-organismo, o seu organismo acha que você está ficando doente e produz células de memória contra esse daqui. Então, é assim que você cria, vacina para criar célula de memória, né? Então, uma das modernas que vai ter daqui a uns 10, 15 anos, que o pessoal está pesquisando, é você informar o seu DNA, o seu RNA, né, que você já teve doente. Isso dá uma informação sem você ter sido doente. Isso parece coisa interplanetária. Nossa, quando é que vai ter isso? Né? Foi a vacina que foi criada de RNA, agora contra o Covid. Já era para ser isso daqui a 10, 15 anos. Então eles já estavam pesquisando isso há mais de 10 anos. Então essa história que o pessoal fala, não, essa vacina foi criada muito rápido. Foi nada, gente. Há mais de 10 anos está pesquisando isso. Mais de 10 anos. Que interessante. E isso é uma coisa moderna, que você induz o seu organismo a achar que você já foi doente, sem você ter sido. A outra pergunta que eu vou fazer, acho que tem, a pessoa praticamente respondeu, que seria como as bactérias podem ser utilizadas no tratamento de doenças. Com elas mesmo, Aí você vai induzir nessa questão das células de memória. Isso, além das células de memória, as bactérias elas podem ser utilizadas você mantendo esse ônibus cheio de policiais. Né? Você preservando as bactérias que você tem. Então, evitando tomar antibiótico quando você não precisa. Né? Tem gente que toma, né? Como se fosse. Não, o pessoal faz, quer ver? O pessoal vai brigar comigo agora, tá? Mas esse desparatização que o pessoal está falando agora, uma vez por ano. Gente, todo remédio tem contraindicação. Todo. Você lá, efeitos colaterais, dá uma olhadinha. Porque melhorar infantil, qualquer remédio tem efeitos colaterais, efeitos adversos, tá? Se você tem que toma, o benefício é maior do que o risco. Benefício. Você vai desparasitar para quê? Se você não tem parasita. Como que eu vou saber se eu tenho ou não tenho? Faz exame de fezes. Tá, fez exame de fezes. Tem um que é maravilhoso que faz. Você vai de 2 em 2 dias, você faz o meu para pegar e pega mesmo. Se tiver, você vai. Tem parasita? Toma um vermífugo, bonitinho, não sei o que. Em 2 dias você já acaba desparasitou. Se você fizer e não deu nada, para que tu vai tomar? Para que você não tem nada? Você pega, olha, aqui na minha pele, dá uma olhada na tua pele. Tá, o que você tem no braço? Tem um corte? Não. Você passaria um antisséptico? Não. Por quê? Claro, você não tem corte. Então, para que tu vai tomar um antiparasita se você não tem parasita? Vai no médico, o médico te vai pedir um exame de fezes, você faz o exame de fezes. Esse 2 em 2 dias pega tudo. 2 em 2 dias você faz 3, são 3 coletas que você faz, pega tudo, gente. Tá? Eu acho engraçado, a pessoa faz esse exame, não deu nada. Clinicamente não está sentindo nada. Vai tomar remédio para quê? Você passar antisséptico no braço sem corte. Sem contar que na época daquela Covid, as pessoas diziam que tinham que tomar aquele desparasitário, que eu esqueci o nome agora, né? Para poder evitar. Tinha gente que, nossa, até faltou em algumas farmácias. Tinha amigo meu que deixava de tomar suco para tomar aquilo. Então, cada um com seu... A sua mania. Sua mania, né? A sua mania. Gente, olha, eu tomo remédio, claro que eu tomo remédio, mas quando eu estou doente. Né? Sem necessidade. Sem necessidade, né? Não tem sentido. Tem gente que vou tomar um analgésico que se eu tiver dor de cabeça, vê o que tem lá de efeito colateral. Você está correndo risco. Doutora, para finalizarmos, que eu já tomei seu tempo, são 2 perguntas. A primeira é: quais são os mitos comuns sobre as bactérias, se o senhor gostaria de desmistificar alguma? E eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais, falasse dos seus programas para que as pessoas pudessem assistir e o que o senhor tiver vontade. Claro. Né? Então, os maiores mitos que tem é pessoas justamente ter esses hábitos errados e não ter a cabeça para mudar. Né? Essa história do soprar bolo de aniversário, claro que não pode. Né? Os ovos têm que ser guardados na geladeira, mas na parte interna, não na porta. O vinagre, quando você abre, tem que ser guardado na porta da geladeira. Né? Por quê? Onde é que você guarda a mostarda depois que você abre? É que eu raramente uso mostarda em casa. Ketchup? Na geladeira. Na porta. Tá, o molho de pimenta? Na porta. E por que você guarda o vinagre fora? Porque me condicionaram então, fora. É que a gente não tem... Eu não conhecia o senhor. Eu não conhecia. São hábitos que a gente tem errados, que é difícil você abrir a cabeça para aceitar.
Então você tem cabeça para realmente aceitar modificações de hábitos, né? Então isso daqui é a coisa melhor. Discípula do Dr. Bactéria. Querida, obrigado, meu amor, obrigado. Tá? Né? E pode falar sobre... Então, eu tenho esse programa de televisão, né, que é o programa do Dr. Bactéria, que passa na rede Tati, que é todo o interior, passa na TV São Caetano, na rede Alto Tietê, que é o Guarulhos, toda aquela rede Suzano, toda aquela região. Né? Eu tenho dois podcasts, que é o podcast Dr. Bactéria, e tem um podcast chamado Beleza Nativa. Isso Beleza no YouTube? Todos eles no YouTube. Beleza Nativa. Beleza Nativa e podcast Dr. Bactéria. E podcast Os dois. Dr. Bactéria. Isso. Tem um programa de rádio na Vibe Mundial. Na Rádio Mundial, que dia? Vibe Mundial, toda sexta-feira, das 10 às 11. Sexta, das 10 às 11. Das 10 às 11. Eu tenho isso aqui durante a semana toda, eu faço na Rádio Nativa. Que eles passam, são gravados, são pílulas na CNN, na Itatiaia. Na CNN, que dia que é? Também durante a semana. São pílulas, né? Pílulas. Eu tenho também, eu escrevo para o Portal IG, e agora tem uma linha de produtos de limpeza que a partir do mês que vem, do programa Produtos de Limpeza do Dr. Bactéria. Nossa, que está sendo lançado também. Tem os gibis para as criançadas que nós desenvolvemos, vendidos, todo como evitar doenças alimentares, também a partir do mês que vem já vai estar em todas as prefeituras, as pessoas já vão estar colocando. Então esses gibis não tem um lugar específico para comprar? Não, esses gibis nós optamos, por causa de muitas solicitações que nós tivemos, já foi desenvolvendo que são 3 personagens, é o Dr. Bactéria e 2 menininhos, né, que um faz tudo errado, faz tudo certinho, a gente indica. Tá, é um gibi voltado para a cozinha, os erros da cozinha, outro gibi voltado para o quarto, outro para banheiro e um juvenil que é a rapaziada que vai para balada, os cuidados que eles têm que ter, são uma coleçãozinha de 4 gibis. Muito super bem feitinhos também. E aonde a pessoa pode adquiri-los? Isso só entre no meu Instagram, DR Bactéria Oficial, Dr. Bactéria Oficial, e assim, eu gostaria de saber sobre gibi, não sei o que, tal. É só fazer. As prefeituras, você tem um pessoal que está levando para os prefeitos, que tem um lugarzinho até no final da última página, para colocar até o símbolo da prefeitura, para distribuir para os munícipes, né? Para evitar realmente doença. Então, a gente tem bastante coisa que nós estamos fazendo. Doutor Bactéria, eu quero agradecer a satisfação de tê-lo entrevistado. Eu tenho muito orgulho, muita admiração. Muito obrigada por esse privilégio. E, embora o meu podcast seja simples, diante de uma pessoa tão importante como o senhor, mas está sempre aberto para recebê-lo. Agradeço. Foi um prazer, uma honra para mim. A honra foi minha. Tenho certeza. Obrigado. Uma boa noite a todos e até o próximo programa.